eles bastava. Tá bom, um evangelho que te dá poder, um evangelho que vale tudo para essa vida, tá bom, não precisa falar de ressurreição, vida pós-morte, não precisa disso, tá bom. Infelizmente, essa é uma tendência nossa hoje. A ressurreição simplesmente some da nossa pregação. E a nossa pregação passa a ser apenas os benefícios dessa vida. Se você aceitar Jesus, você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai ser alguém abençoado. E alguns até passam da conta e começam a prometer coisa que nem Jesus prometeu, né? Dinheiro, poder, etc, etc. Só para essa vida. Porque falar em ressurreição, falar que o seu corpo vai viver, falar que Jesus saiu da tumba, falar que existe uma vida no céu, no paraíso, parece coisa de historinha infantil. Deixa isso para lá. Vamos falar só dessa vida, vamos ver as bênçãos. Nós não podemos cair nesse erro. A ressurreição é fato. Precisamos acreditar nisso. Então nós vamos ler um texto em que Paulo está atentando para esse problema e mostrando o erro disso. E como isso influencia negativamente a nossa vida. Esquecer da ressurreição dos mortos, esquecer da ressurreição de Cristo. Então nós vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, lerei a partir do versículo 12. Lerei do 12 ao 26. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Paulo está atacando exatamente naquele ponto fraco da igreja, que era falar que não havia ressurreição. Esquecer da ressurreição, esquecer da vida após a morte. Pensar só no hoje, no poder, nas bênçãos. Então vamos ver o que a gente aprende com esse pequeno texto de Paulo. Primeira coisa que ele deixa bem claro. Sem ressurreição de Jesus não existe fé. A nossa fé é uma mentira. Se você esquecer da ressurreição, você está acreditando numa coisa que não vale nada. Por quê? Vamos analisar o que ele coloca. Ele lança uma hipótese. Se Jesus não ressuscitou, e ele vai desenvolvendo o que acontece. Então o que acontece? Primeira coisa, a nossa pregação e a nossa fé não valem nada. Paulo pregava a ressurreição. Paulo pregava a vinda de um reino vindouro. Paulo pregava a salvação.
Se Jesus não ressuscitou, o que Paulo está pregando é uma mentira. Se Jesus não ressuscitou, a nossa esperança, o que é esperança? Aquilo que a gente espera do futuro, é uma mentira. A gente está preso aqui. Então, o que a gente prega e o que a gente crê não valem de nada. A gente crê a mesma coisa que os outros. O ser humano vai viver, viver, morrer e acabou. Só isso. Qual é a outra consequência? Os apóstolos são falsos. Então, se Jesus não ressuscitou de fato em corpo, todos aqueles que afirmam isso são falsos. São grandes mentirosos. Então, Paulo, Pedro, Tiago, João e todos os outros que pregaram o nome de Jesus, pregando a ressurreição, são grandes mentirosos da humanidade, que inventaram uma religião, fizeram milhares crerem nessa religião até hoje, baseado numa mentira que eles inventaram. São seres humanos péssimos. Então, se é uma mentira que Cristo ressuscitou, não acredite em Paulo e mais ninguém. Essa é a hipótese que ele está colocando. Outra coisa. Permanecemos no pecado. Falar que Jesus não ressuscitou é falar que Jesus foi vencido pelo pecado. Naquele momento que ele estava na cruz, ele representava o pecado de todos nós. E o salário do pecado é a morte. Jesus morreu. Falar que acabou aí, então Jesus foi vencido pelo pecado. Nós seremos vencidos pelo pecado, assim como Jesus foi, iremos morrer. E acabou. Ainda estamos em pecado, o pecado ainda domina a nossa vida e nós sofreremos as consequências dele. É duro isso, não é? Outra consequência. Os que morreram estão perdidos. Então, quem morreu até agora, acabou. Não haverá uma nova vida perfeita e agradável. Acabou. Nós lembramos sempre da nova vida quando nos deparamos com a morte, né? Morte de um ente querido, de alguém. Aí nós lembramos, haverá uma nova vida. Mas se nós cremos, se nós esquecemos dessa ressurreição, nós estamos afirmando que os que morreram estão destruídos. O verbo lá é destruídos, não sobrou mais nada, acabou, não tem mais vida para eles. Somos os mais infelizes do mundo. Porque nós cremos em algo que não existe, nós baseamos a nossa vida em algo que não existe, nós lutamos, nós abdicamos de coisas em nome de Jesus, nós sofremos em nome de Jesus e não vai ter nada depois dessa nossa vida. Se Jesus não ressuscitou, é melhor nós sermos como aqueles que não acreditam. Então nós entregamos nossa vida ao prazer e pelo menos vivemos aqui. Aquela religião do só vale o que está aqui, né? Viva o dia, viva hoje. Se Cristo não ressuscitou, vamos viver hoje, porque não vai ter nada depois. Se nós estamos nos guardando e não vai ter vida depois, somos infelizes, enganados, seres medíocres. É o que Paulo está afirmando. Então, esse é o perigo, esse é o retrato da pessoa que não acredita na ressurreição de Cristo, que tem dúvida sobre isso. Que quando pensa no assunto fala, isso é um mito criado. É um mito? Então esse é você. Esse é o retrato da sua fé. É um perigo. Irmão, creia na ressurreição de Cristo. Mas Paulo vai continuar. E agora vai falar para a gente o que isso traz de benefício para a gente, crer nessa ressurreição. Então, segunda coisa. A ressurreição possibilita a nossa salvação. Mas espera aí, não é a morte de Jesus? Não é o sangue dele? Não é a cruz que possibilita a salvação? Não. Vamos entender por quê? Nós somos salvos para quê? Para viver uma vida nova com Deus. Para viver ao lado de Cristo. Não é mais se Cristo está morto. Nós somos salvos da morte. Para passarmos por ela e vivermos ao lado de Deus. Se não há essa possibilidade de passar pela morte, não há salvação. O texto coloca que nós estamos perdidos nos nossos pecados se nós não cremos que Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia afirma que o pecado não venceu.